Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com o Dr. Ricardo Salum. Ele é médico otorrinolaringologista e também escritor do livro Afinal, Por que Adoecemos? Bom, Ricardo, um amigo de grandes temporadas, de datas e datas, quem sabe de outras vidas, né? Opa! E hoje aqui para falar do livro, Afinal, Por que Adoecemos? Bom, Ricardo, você também é o atual vice-presidente, né, da Associação Médico Espírita de Santos e tem uma larga experiência, né, na questão saúde e doença, né, de vários pacientes que já são mais que pacientes, são amigos, irmãos de caminhada. É possível responder essa pergunta, por que adoecemos, sobre a ótica espírita? Bem, primeiramente, Giovana, eu queria agradecer o convite, dar um feliz dia, uma feliz semana, um feliz ano para todos nós brasileiros que estamos precisando de muito disso. E quem responde essa pergunta, Giovana, não sou eu, é o André Luiz. Uhum. O André Luiz respondeu essa pergunta há 70 anos atrás, quando ele disse o porquê que nós adoecemos. Em resumo, nós adoecemos, Giovana, porque a gente não sabe pensar. Essa que é a grande verdade. Então, o André, ele deixa para nós que estamos médicos, né, nessa encarnação, não somos médicos, estamos, tem todo o caminho das pedras que ele dá para entender a doença. Porque a doença é muito mal entendida. Então, ele diz que a doença nasce da nossa mente. Então, a mente, ele diz, produz, fabrica, cria raios ainda inabordáveis à percepção humana. O que significa? Ainda que a gente não tenha entendimento. Ou não temos entendimento, porque ele também não tem, ou ele não passou esse entendimento, porque nós não temos condição evolutiva de entendê-lo. Então, ele diz, da mente partem esses raios, que vão atingir, aí ele dá todo o caminho, que vão atingir as glândulas endócrinas, as glândulas produtoras de hormônios. Então, se esses raios forem bons, você vai emitir raios bons para as glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas vão produzir hormônios bons. Esses hormônios vão atingir o sangue. Ele fala de maneira bastante didática. E o sangue vai atingir os órgãos. Então, se você tem um pensamento bom, se você cria imagens boas, se você tem felicidade na sua cabeça, você vai produzir saúde no seu organismo. 99% dos nossos pensamentos são irrelevantes. Está o nível de bobagens que a gente pensa, está o nível de problemas irrelevantes que a gente tem e que na semana seguinte a gente não lembra, que daqui a um ano fala assim, não, isso não aconteceu comigo, você nem lembra. Então são coisas muito bobas e tal. E a gente se amofina com ódio, rancor, sentimentos de vingança, egoísmo, vaidade excessiva. Vaidade é bom, mas não excessiva, porque você vira narcisista. Então você pensa uma coisa, maledicência, não é uma fofoquinha, que fofoquinha? Quantas fofoquinhas destruíram governos, famílias, suicídios, é maledicência. Então tudo isso nós ficamos pensando. E isso vai repercutir, Giovana, de alguma maneira. Nós não podemos ficar incólumes com esse tipo de coisa, de pensamentos, de ações e tudo. Então, você acaba produzindo um pensamento ruim, que vai produzir, vai para a glândula endócrina, vai produzir um hormônio ruim, o hormônio ruim vai atingir o sangue, que já não está bem, e os órgãos vão ser afetados. Então, a doença final acomete os órgãos. O próprio Emmanuel fala a mesma coisa que o André. Os órgãos é uma coisa viva. Você tem que cuidar deles como ser vivos. Porque eu estou com uma doença aqui, eu estou com uma doença aqui, eu estou com uma doença ali. Uma vez eu vi eu estava em São Paulo, e foi, não, nos Estados Unidos, e teve um curso
de cirurgia plástica foi em Santa Bárbara, na Califórnia. E um cirurgião, que é considerado o maior cirurgião indiano, ele fez um retalho criado, chama Hiranandani, criado aqui porque na Índia eles amputam o nariz dos adúlteros e das adúlteras. Se essa moda pega aqui no Brasil, aquela quantidade de gente sem nariz absurda. Então ele criou um retalho e aí, conversando sobre isso, começaram a sair outros assuntos. E saiu, por exemplo, a gastrite e a esofagite. Ele, cirurgião plástico, um sujeito a cirurgia é materialista em si, ele disse assim, isso não é doença física, isso é doença da alma. Ele falou isso. Naquela época, mais de 15 anos atrás, ou 20, sei lá. Então, nós produzimos uma série de problemas no nosso organismo criados pela nossa mente. E uma vez que nós criamos esses problemas, através de nossos próprios pensamentos, seria a dor, a doença, um freio moral, um freio para que nós possamos repensar as nossas atitudes? Excelente pergunta. Porque você vê, mesmo o livro vai falar, sobre esse tipo de coisa. Nós temos que imaginar, né, que nem tem uma chamada que foi feita pela própria editora, a editora M, a quem eu devo agradecer, fizeram uma chamada muito interessante. Se a dor ainda é um mal necessário, quer dizer, a dor ela tem que ser vista, como o próprio André fala e o Emmanuel também fala, como expurgo dos nossos problemas. Então, o expurgo o que é? Uma região de drenagem. Né? Você tem um lugar que expurga. Nós temos o centro cirúrgico expurgo. Então, o que acontece? As nossas doenças, elas ficam localizadas no perispírito, no dupletério, numa coisa que transcende o corpo físico. E essa doença vem já de outras eras e de outros lugares. Só que o teu perispírito está doente. Então, ele precisa expurgar a doença. Ele precisa tirar. Porque o nosso perispírito que vai ficar eternamente conosco. O corpo não, nós vamos deixar aqui. Nós sabemos disso como espírito. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que drenar essa doença. Essa doença é drenada para o corpo físico. O interessante que o próprio André fala é que nós somos, né, nós sabemos que nós somos várias camadas. Né? Podemos chamar de auras, cada um chama de um jeito. Então você tem várias camadas em volta do corpo, que nós não vemos aqui. Na espiritualidade vê, a gente depois lá vai conseguir enxergar essas camadas. Então as camadas podem ficar doentes, é uma maneira didática de entender. A camada mais externa é a camada mental. Então você vai descendo e vai chegar no perispírito e no corpo físico. Alguns chamam o perispírito de dupletério, corpo espiritual, é sinonímia, não tem nada a ver. Então, as doenças mentais são as mais difíceis de serem expurgadas. Estão no halo mais externo dessa cebola, vamos pôr assim. Isso é uma cebola, né? Capa sobre capa. Então, por que a doença mental, que o Flávio, né, seu marido, conhece tão bem, é mais difícil? A esquizofrenia não tem cura. Hoje tu controla-se muito bem com medicamentos, mas não, a gente sabe que é incurável. Então, ela está localizada na parte mais externa disso tudo. Então, ela tem que ir para o corpo. Quando ela vem para o corpo, então, ali vai embora. Mas você sabe que ela vai levar uma encarnação. As doenças outras podem ser expurgadas de uma maneira mais rápida, menos longa, não precisa de uma encarnação, 2 encarnações, sei lá, pode ser anos ou poucos anos. Então, é uma coisa que acontece. Mas nós temos que entender também, Giovana, que isso não é um castigo de Deus, somos nós. Porque eu sempre pergunto nas minhas palestras assim, todo mundo aqui é pai, mãe e tal. Alguém gostaria que o filho adoecesse? O maior bandido que tem no mundo, na terra, no Brasil, vai querer que o filho adoeça? Jamais. Não vai querer isso. Jamais. Pode ser um criminoso de alta periculosidade. Não mexe no meu filho. Agora, se Deus vai fazer isso conosco? E a gente tem que enxergar Deus como um pai amoroso, que nos dá chances, lógico, né? Não como punitivo. Imagina, e é aí que está o resgate nosso. Então a dor, Giovana, ela entra com esse resgate, porque a gente não cresce. Eu gosto de festa, você também gosta, todo mundo gosta de festa, mas você não cresce em festa. Você cresce quando você tem uma dor, principalmente como disse Leon Denis, a dor, quando ela é a dor na alma, ela é a dor moral. Ela produz
sentimentos. A dor física produz emoções e a dor moral produz sentimentos. Então você tem uma dor, um luto, uma coisa difícil, ou você, que nem blasfema, que nem os católicos falam, você blasfema, joga tudo em cima de Deus e fala que você é um cara muito legal, que não merecia isso, ou você entende aquilo como um remédio talvez amargo para resolver um problema. E aí você cresce, que é a teoria do caos, que também está aí. A teoria do Ilya Prigogine, que foi prêmio Nobel de Química em 1974, e ele criou a teoria do caos. A teoria do caos é uma teoria fabulosa, faz parte de um capítulo, porque ele diz assim, o universo ele não é estável, o universo ele é instável. E às vezes existe o caos, o universo se desarranja todo. Existem duas maneiras, que ele chama de sacudidela. Aquilo cria o caos e do caos aquilo vai se reorganizar. Só que ele reorganiza numa estrutura superior, numa prateleira mais alta. Conclusão, se não houver o caos, não sobe, a estrutura não eleva. E aqueles que são isentos do caos não evoluem. A doença vem para desestruturar você naquele momento, ou a doença, ou a dor emocional, a dor moral, mas você tem que elaborar, fazer uma reflexão e crescer. E crescer é um ponto de reflexão, né? Muita, porque senão você fica estagnado, que o Prigogine fala, você fica estagnado. Isso serve para tudo, principalmente para doença, para tudo na vida serve a teoria do Prigogine, que ele chamou de a teoria das estruturas dissipativas. Ele é um químico, físico, né? Ele ganhou o prêmio Nobel com isso. Agora, é a teoria popularmente chamada de caos. E a gente até costuma falar, né? Puxa vida, por que comigo neste momento? Não é? A gente também tem que ver que, às vezes, as doenças aparecem em momentos que nós não esperávamos, como sinal de alerta para algo, concorda? Muito. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, também deixo claro aí no livro, eu não gosto muito dessa história da pena de talião. Né? Você fez, você tem que pagar aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que você dá um tiro no seu coração, ou dá um tiro no coração de alguém, você vai criar uma doença no perispírito, porque aquilo vai ficar lesado. A área cardíaca do perispírito, você atirando em alguém ou atirando em si próprio, você vai criar um problema ali. Aí eu digo assim, então tá bom. Então, como ele tem aquele problema, ele precisa do resgate, ele vai nascer com uma doença cardíaca. Não. Isso aí é uma coisa que nós temos que mudar essa coisa do espiritismo. Você pode vir como cardiologista, você vai pagar com amor. Certo. Você pode vir como uma enfermeira que cuida do coração, você pode vir pagando a sua dívida com amor e não pagar na dor. Agora, parar um pouquinho com esse olhar fatalista, exatamente, né? E ver que existe também a possibilidade do amor. Mas né? é a primeira. Agora, quando você é renitente, você não quer, você não faz, aí realmente você tem que vir com alguma coisa para que você expurgue aquele problema e você recondicione ou você deixe a balança igual. Porque a balança é amor. Deus é amor. Né? Então não existe desamor, não existe escuridão. Escuridão é falta de luz. Não existem essas coisas, desamor. Desamor é falta de amor. Então se você vem desarmonizado, você está quebrando a harmonia que você tem dentro, porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, não o nosso corpo. Somos espíritos imortais. Então você vem contra o amor, você tem que restabelecer esse negócio. Você tem o livre-arbítrio, faz o que você quiser. Mata, você tem que reequilibrar. Como é que você matou a pessoa? Você não podia fazer isso. Você se suicidou, você não podia fazer isso. Você vai ter que reequilibrar essa balança, que ficou fora do prumo. Você vai ter que reajustar. Às vezes você vem com um reajuste compulsivo, compulsório, você vem todo torto, vem isso, vem aquilo, mas você tem que resolver o problema de alguma maneira. Se você tem um inimigo mortal, que você já veio como pai, como filho, como irmão, como isso, como aquilo e não consegue resolver, vem grudado com o chipófilo. Você vem grudado um com o outro, para ficar olhando a cara dele. Tem que resolver esse problema. Até resolver a situação por completo, né? Aí é compulsório, você vem grudado no sujeito. Eu gosto de amarelo, eu gosto de vermelho, eu quero fazer xixi, eu não quero. Então,
você tem que reajustar, nós vamos ter que chegar num acordo, não conseguimos até agora. Então, mais dia, menos dia, você tem que ter amor para por todos, por tudo e por todos. Certo. Ricardo, nós vamos fazer agora uma breve pausa e nós voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate aqui na Santa Cecília TV. Bom, você já sabe, para ter mais notícias sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais. Nós temos tanto o Twitter quanto o Facebook, que é ame_santos. Lá você terá informações não só das palestras, cursos, mas de todas as atividades que os profissionais da Associação Médico Espírita realizam, não só em Santos, mas em toda a Baixada Santista. E, falando em atividades, nós temos aqui o lançamento do livro do Dr. Ricardo Salum, o livro Afinal, Por que Adoecemos?, que será aqui na Santa Cecília, no dia 30 de maio, quinta-feira à noite, a partir das 18h30 às 21h30. Isso. Nesse período, o doutor Ricardo vai falar um pouquinho, né, com o público presente sobre essa questão, né, que nós estamos abordando aqui, sobre o porquê adoecemos, né? Eu gostaria de aproveitar, Giovana, que dizer que esse livro custará R$30 e toda a renda irá para o nosso centro, que é o Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Então, você que está em casa já sabe, né? Além de vir aqui conversar um pouco com o Dr. Ricardo Salum, né? Conhecer essa obra belíssima, também estará ajudando, né? O Centro Luiz Monteiro de Barros, Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros. Total, né? Eu não sou escritor, eu sou médico, então isso aí tem que reverter, que é o lema da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Você tem que ajudar aqueles que precisam de ajuda. E nós temos um trabalho lá muito grande, muito caro, né? E eu acho que é assim que tem que ser. Certo. Doutor Ricardo, no livro você aborda algum caso de algum paciente ou você teve uma abordagem mais ampla? Como que você delineou as histórias? Boa pergunta também, Giovana. De um modo geral, não tem especificidade para nada. É uma coisa assim global. Então, você vê, são capítulos todos que nós estamos aqui, você sabe disso, você participa, o Flávio, tudo, das nossas aulas de sábado à tarde, que inclusive serve também como convite aqui para o nosso curso de saúde, ciência, saúde e espiritualidade. Então, nós temos essas aulas que a gente deu esse tempo todo, palestras de centro espírita, são 36 anos aí de líder na doutrina. Então, nós preferimos, nós juntamos essas aulas todas. Então, eu acho que ficou didático, porque a gente trabalha com público heterogêneo. Tem algumas coisas aí, por exemplo, quando eu for falar, quando o livro está escrevendo sobre distanásia, ortotanásia, eutanásia, é um capítulo mais científico, porque esse capítulo, eu fui convidado pela doutora Marlene Nobre para participar do livro A Vida do Anencéfalo. E é um capítulo que estava lá. Então, é um capítulo praticamente médico. Mas dá para entender muito bem, inclusive é muito bonito, porque no final tem uma psicografia de uma criança anencefálica, que vai embora e lá ela manda um recado para o pai e para a mãe, para a família. É muito legal, muito bonito. Então, a gente preferiu colocar as coisas num contexto que todo mundo entenda. Estou falando desse capítulo, que é um capítulo, vamos dizer, mais pesado, um capítulo mais médico, mas perfeitamente inteligível para todo mundo. O resto não, era feito numa linguagem em que todo mundo consiga entender. E eu tenho tido esse feedback de pessoas que leram, porque o livro foi lançado lá em Campinas pela internet, antes, eles fizeram um pré-lançamento, e teve gente, por exemplo, que comprou em Campinas, teve gente que comprou fora e me ligou, amigos às vezes, e dizendo, eu estou conseguindo entender perfeitamente, não médicos, tudo o que você está falando. Tive um feedback de não espíritas também, dizer muito legal isso que você está falando. E achei muito interessante um amigo dizer assim, que ele, inclusive é da pastoral, né, não é espírita, ele disse assim, eu achei esse livro muito... Aí ele ficou pensando assim, aí eu fiquei ouvindo, ele falou, lógico.
muito lógico, tem muita lógica. E aí eu me lembrei a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, estava na Faculdade de Medicina, que foi esquecido na mesa por um colega que viajou para o Rio de Janeiro e deixou o livro. E eu li, e ele, quando chegou, ele falou assim, você leu esse livro? Eu falei, li. O que você achou? Eu falei, é um livro lógico. E eu lembrei disso, ele falou a mesma coisa que eu falei lá atrás. É lógico, o Espiritismo tem lógica, é uma fé raciocinada, tem explicação, né, tem consolação, e não é uma consolação, porque o Espírito é muito... tá tudo... Não, você tem uma consolação lógica das coisas como é que são, né? E não uma consolação porque você tem que se consolar. Não, tem uma consolação lógica, porque é assim que tem que ser. Então, isso tudo aí, a gente procurou traduzir, porque não adianta fazer um livro que ninguém entenda e nem fazer um livro para criança. Então, tem que ser um livro que tenha algumas coisas, e eu acho que ficou legal. Certo. Eu acho que quem lê vai gostar do contexto todo, coisas bem diferentes, não uma coisa só, né? Porque Adoecemos é um capítulo que eu escolhi. Mas tem inúmeros capítulos aí. Certo. Bom, doutor Ricardo, aqui no livro a gente tem, né, Por que Adoecemos, né, segundo a ótica espírita. Mas o consultório, eles têm espíritas, católicos, ateus. Como que você vê a questão da religiosidade ou espiritualidade, que é algo mais abrangente ainda, na compreensão das doenças? Quem é mais religioso entende mais ou até pode pelear um pouquinho mais? Como que é a sua vivência? Boa. Ivana, o que acontece é assim, nós temos um pensamento no Ocidente, mais ou menos assim em relação à medicina. A medicina é assim, eu vou lá no médico, vou ao médico fazer uma consulta, é mais ou menos assim, eu estou com um problema no meu carro, eu vou lá, levo no mecânico, meu carro está com um barulho, assim, ou algum defeito. São 8 horas da manhã. Às 6 horas eu vou passar aqui, eu quero esse negócio consertado. Então, é mais ou menos assim. Você vai ao médico jogando todo o problema para o médico. O médico tem que resolver. Quando nós sabemos, como foi o início da nossa conversa, que o problema está em nós mesmos. Ou seja, o problema é nosso. Não adianta eu jogar o problema para o médico vai tentar equacionar, mas talvez não vai resolver, porque eu tenho que resolver o problema. Eu tive muitos anos uma esofagite, com uma gastrite, com isso, com aquilo. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Antônio Ferreira Batista, um amigo meu queridíssimo, que desencarnou agora em outubro. Sinto muita falta dele, muito meu amigo, kardecista, ele não gostava de falar, mas agora eu vou falar. E serviu sopa aí a vida inteira, né? Ajudou, mas sempre quietinho no lugar dele. E depois de eu ir lá várias vezes, um dia ele pegou e falou assim, Ricardo, não vem aqui mais me encher a paciência. Eu falei, nossa, já de Salum, vem aqui me encher você. Porque esse negócio eu não tenho mais remédio para te dar. Você enfiou um prego no estômago, eu não sei o que é, você tem que tirar o prego. Vai para casa, vai lá para Campo do Jordão, fica lá uma semana fazendo uma meditação, porque esse problema, como disse o cirurgião plástico, isso não é um problema do estômago e do esôfago, é uma coisa que se enfiou aí. Então nós temos que elaborar isso de alguma maneira. Por que eu adoeci? Por que eu estou doente? Então, e nós temos também os problemas que nós trazemos e outros adquirimos aqui. Então, você tem que fazer toda uma equação geral para isso. Lógico, existem estudos, existe o estudo de Massachusetts, de Ohio, e o nosso Harry Kennedy, que fez uma coisa maravilhosa, era um homeless, né, um médico que ficou na rua e que depois, né, fez com uma teoria do caos, subiu a prateleira, foi lá para cima e fez estudos com prece, em que os doentes que rezam ficam mais sadios, ganham mais a saúde mais rapidamente. Os que têm religiosidade. Estudo de Ohio diz que pessoas que sofrem infarto agudo do miocárdio e têm esposas amorosas, e têm família, têm uma recuperação melhor. Os que não têm religião é mais complicado. Quer dizer, existem estudos inúmeros hoje aí no Google, que você entrar, Dr. Google, que você vai ver que é importante você acreditar em alguma coisa. Não existe religião melhor do que a outra, como quando o Chico, quando perguntado,
qual é a melhor religião? Ele falou assim, não tem melhor religião. Mas o Chico era o Emmanuel, o André que falou isso para ele, deve ser o Emmanuel, disse assim, todas as religiões caminham para Deus. Umas estão mais na frente, outras estão mais atrasadas, mas todos chegarão. Umas ainda têm um ranço de materialismo, de uma série de coisas. Outras já estão mais, né, mais evoluídas, mas todas caminham para Deus. Agora, você tem que entender que nós somos seres divinos, né? Eu sempre digo isso, digo em palestra. É melhor um ateu caridoso do que um religioso egoísta. Não adianta você ser religioso. E existe uma diferença muito grande que está no livro. Existe religião e religiosidade. Religião, o homem faz. Religiosidade é Deus. Você vem com ela. É o que você pratica, né? É o que você sente dentro de você. É a sua essência divina. É religiosidade. Não precisa ter religião. Você pode não ter religião nenhuma, ser um homem extremamente religioso nas suas ações, nas suas obras, nos seus feitos. E o outro que bate no peito, que diz que é religioso e não tem um comportamento religioso. Seja cristão ou não. Não tem, porque as atitudes deles não são cristãs. E Jesus não falou a cada um tal com as suas crenças, cada um tal com as suas obras. Faça alguma coisa, não precisa acreditar, mas tem que fazer. Então voltando aqui para o seu livro, Ricardo, é um livro então para todas as religiões, não é só para o espírita. É um livro para todas as idades. Não. Para o médico, não médico, para todos. A gente deixou bem claro, está aí na frente, na capa do livro. Afinal, porque adoecemos, a visão espírita. A gente quer deixar bem claro que essa é uma visão particular minha. Eu não sou dono da verdade, absolutamente não tenho nem a pretensão para isso. Aliás, eu falo no começo do livro isso tudo. Eu não quero impor nada. Isso é a minha ideia. Agora, essa é a minha visão como espírita. Agora, existem visões outras, talvez muito melhor que a minha. É que podem todas ser compreendidas, né? Uma vez que todas seguem o amor de Deus, né? Com certeza. Ricardo, faltam 2 minutinhos para o final do nosso programa. Você pode deixar um grande recado, um convite bem amoroso para o nosso público que está te assistindo agora? Gente, é o seguinte, eu espero que vocês compareçam, prestigiem o nosso centro, porque a venda do livro, como eu disse, é revertida para o nosso Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Convidá-los, se vocês quiserem conhecer, o nosso centro é um centro muito bonito ali na Rua Silva Jardim, número 1, que tem uma obra gigantesca, começou pequenininha e foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje é uma obra bem grande e que precisa de ajuda, porque a gente serve café da manhã, lanche, tem aula de violão. Essa universidade ajudou muito a gente, a Lúcia Teixeira, minha amiga querida, ajudou muito, fornece professores, equipes nós temos 10 equipes de computadores, temos, enfim, todo mundo ajuda. Então, eu acho que a finalidade maior nem é meu livro, a finalidade maior é a doutrina, a caridade, fora da caridade não há salvação, e todos nós temos que fazer alguma coisa pelos nossos irmãos mais carentes. Essa é a nossa missão. O José Nilson Freire, que vocês conhecem, já esteve aqui com a Giovana, que eu cito no livro, que se não fosse ele me cutucando, esse livro não saía, tanto que quando o livro saiu, eu falei, tá aí o livro, Zé. Pronto, o livro é teu. De tanto que ele me falou sobre esse livro. Então, ele me cutucando, a gente vai na base do toque de caixa e eu fiz. Ele diz assim, nós não viemos na Terra para dar um rolê. Nós viemos para fazer uma coisa muito maior. Certo. E é assim que a gente deve proceder. Então, você que está em casa já sabe, dia 30 de maio, quinta-feira, a partir das 6h30, compareça aqui no Santa Cecília, Bloco E, 4º andar, para a noite de autógrafos e também palestra do Dr. Ricardo Salum sobre o livro Por que Adoecemos. Ricardo, eu agradeço muitíssimo a tua vinda aqui. Giovana. E já vou aproveitando já para deixar um convite para próximas e futuras oportunidades. Com certeza estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigado. Bom, Espiritualidade em Debate fica por aqui, mas eu espero você na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!